Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje é dia de falarmos sobre o episódio piloto da série A Torre Negra. Deixa eu ver aqui como é que tá o roteiro. Não pode chamar de pistoleiro, é pejorativo. Tem outra conotação no Brasil, né? Já tô suando igual um gambá. Gambá sua? Não sei se gambá sua. Mas enfim. Sejam todos muito bem-vindos, leitores e leitoras fiéis, a mais um vídeo deste canal legal. Hoje não tem... Lindo, maravilhoso, fantástico, espetacular. Hoje é só legal. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de encarecidamente convidá-los a assistirem o vídeo anterior. Nele eu falei um pouquinho mais sobre Tempestade do Século. Falei um pouquinho sobre os personagens, sobre o enredo, fiz uma espécie de mini crítica ali sobre o filme. E tá um vídeo bem bacana, eu espero que vocês gostem. E é claro, eu não poderia deixar de convidá-los também a conhecerem o nosso site Projeto 19. O Projeto 19 ele foi o embrião do stevenkim.com.br. Foi um dos primeiros fansites sobre a Torre Negra, se eu não me engano foi o primeiro fansite brasileiro sobre a Torre Negra, lançado em 2007, 13 anos atrás. 13 anos, caramba, como eu tô ficando velho. Hello, darkness, my old friend. Enfim, lá em 2007, quando a torre tinha acabado de ser lançada aqui no Brasil, eu fiz esse fansite, reuni o máximo de informações que eu pude sobre a Torre Negra. A novidade é que agora o site está de volta, você pode conferir ele pelo endereço projeto19.com. Lá vocês vão conhecer alguns personagens, vão saber um pouco mais sobre o glossário da Torre Negra, tem um almanaque exclusivo do site muito legal, explicando um pouco mais sobre regiões, entidades, tarrens, cantóis, a importância do número 19, enfim, uma série de textos inéditos aqui no Brasil, vocês podem estar conferindo lá no site. Então não perca tempo, acesse aí www.projeto19.com depois de assistir esse vídeo, é claro, e fique por dentro do universo da Torre Negra. Agora, sem mais enrolação, sem mais demora, vamos pro vídeo de hoje. Bom, a série A Torre Negra começou a ser escrita na década de 70 e terminou de ser escrita apenas em 2003. Ela é composta ao todo por 8 livros que somam mais de 5.000 páginas, um conto que está presente no livro Tudo é Eventual, chamado As Irmãzinhas de Elúria, 16 encadernados de HQ da Marvel Comics que juntos somam 85 edições. Aliás, nós vamos ter um vídeo especial sobre todas essas edições, sobre as histórias em quadrinhos da Marvel, não só as da Marvel, mas adaptações de Stephen King em geral para os quadrinhos. E também um filme em 2017 que foi estrelado pelo Idris Elba e pelo Matthew McConaughey, que, convenhamos, é uma negação, é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Não, brincadeira, não é um dos piores não, é o pior. Mas enfim, o fato é que eu também vou fazer um vídeo especial sobre o filme da Torre Negra e logo ele vai estar saindo aqui no canal, então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ele. Mas é justamente pelo filme não ter sido bem recebido pela crítica e pelo público que o produtor dele, o Glenn Mazzara, decidiu tomar outros rumos com a série da Torre Negra. A série originalmente deveria ser produzida pela Amazon, e é justamente sobre o episódio piloto que foi produzido e que não foi aceito pela Amazon que nós vamos falar um pouquinho mais nesse vídeo. Então eu já deixo de antemão avisado aqui que nós teremos spoilers de Mago e Vidro e de um pouquinho do Pistoleiro, do primeiro livro da série. Mas os spoilers maiores estarão concentrados em Mago e Vidro. Nada que atrapalhe a história, nada que vai atrapalhar a sua leitura, mas tem spoiler e eu sou obrigado a avisar. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a intenção do Glenn Mazzara, do produtor, que também foi produtor de The Walking Dead, se eu não me engano, ele é bem famoso lá nas gringas, né? A primeira intenção dele era desvincular completamente a série do filme da Torre Negra, do filme de 2017 com o Idris Elba e o Matthew McConaughey. Então a primeira coisa que ele fez foi escolher um novo elenco e mudar um pouco o rumo da história. Ao invés de contar o presente do pistoleiro, agora ele contaria um pouco sobre o passado de Roland, principalmente a sua juventude. Depois de quase um ano de produção da série, depois de idas e vindas, depois de muita enrolação, o piloto finalmente foi concluído e foi mostrado para o pessoal da Amazon. Acontece que infelizmente o piloto foi negado. Dizem as más línguas que ele foi negado porque eles não consideraram que estava à altura das séries que estavam em produção pela Amazon. Não se sabe se é verdade, se não é, mas o fato é que esse episódio foi produzido e chegou nas mãos do Hans Lilja, do site Lilja's Library. O site Lilja's Library é o site sobre Stephen King que existe desde 1995, foi um dos primeiros sites
que surgiu sobre o King na internet. E aí ele teve acesso e fez um breve review sobre o episódio piloto da Torre Negra. Bom, o episódio piloto tem mais ou menos 1 hora de duração, mais precisamente 57 minutos de duração. E ele já começa com a clássica frase, né? O homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. A primeira cena depois dos créditos mostra o Roland viajando pelo deserto de Mojave, exatamente como acontece no livro, até que num determinado momento ele sente uma tontura, um mal-estar e acaba desmaiando. No livro, o Roland acorda desse mal súbito e continua caminhando até achar uma cabana. No episódio piloto, ele não acorda, ele é resgatado pelo Brown, o mesmo colono que ele encontra posteriormente na cabana, e é levado numa carroça. Ele acorda enquanto ele está sendo levado na carroça pelo Brown. Bom, o Brown leva ele até um bunker, e aqui a gente tem outra diferença, porque na versão do pistoleiro era uma cabana e não um bunker, né? Mas a grosso modo não mudaram muita coisa nesse sentido. Chegando lá, o Roland encontra o Zoltan, aquele pássaro falante, feijões mágicos, blá 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 blá, pássaro chato da Entre a conversa e outra com o Brown e com o próprio Zoltan, o Roland descobre que o Homem de Preto já tinha passado por ali e que ele estava se dirigindo para Hambry, a cidadezinha do baronato de Megis. E aqui nós temos outra diferença significativa, porque no livro essa parte é contada como se fosse uma espécie de flashback. Como se fosse não, é um flashback do passado de Roland. Já na série, o Glenn Mazzara ele juntou muito bem essa linha cronológica e a história se passa no presente, mais no passado do Roland, que é o presente dele, que também é o passado. Enfim, vocês entenderam. O fato é que na série da Torre Negra, no que o Glenn Mazzara tinha planejado para a Torre Negra, a história se passa toda em uma única linha cronológica. Bom, dito isso, o Roland resolve partir para Hambry em busca do Homem de Preto. E aqui nós damos um salto temporal e vamos lá para a cidade, onde nós conhecemos a jovem Susan Delgado. A Susan é uma jovem que é filha do homem que cuida dos cavalos da cidade, e ela foi prometida em casamento para o prefeito Hard Torin. Só que ela não quer se casar com ele, obviamente, porque o cara é um porco, enfim, um ser humano desprezível. Mas ela é obrigada a se casar com ele para ela poder salvar a fazenda do pai dela. Bom, acontece que antes de casar com ele, ela precisa passar por uma espécie de teste de virgindade. Ela então é enviada para a cabana de uma mulher chamada Réa do Bativo, que é uma espécie de bruxa da cidade. Ela vai ser a responsável por averiguar, digamos assim, a pureza da Susan e mandar um bilhetinho para o Hard Torin falando, olha, ela é pura, ela é casta, pode mandar ver, pode casar com ela. Mas é óbvio que a Réa também é um ser humano desprezível, e aliás, todo mundo em Hambry parece que é desprezível, né? Com exceção da Susan, é claro. Nisso é óbvio que a Susan acaba fragilizada, acaba nervosa e tudo mais, então enquanto ela está indo embora da casa da bruxa, triste, cabisbaixa, pensando no que vai ser da vida dela, depois que ela se casar com o prefeito contra a vontade dela, ela acaba encontrando o Roland, e essa é a primeira vez que eles se encontram. O encontro deles é muito parecido com o que acontece no livro. O Roland acaba meio que socorrendo ela ali, levando ela até a cidade. Então esse é o primeiro encontro entre o casalzinho 20 aí da Torre Negra. Bom, em seguida nós conhecemos o Quartet de Roland, né, os amigos de Roland, Cuthbert God, Alan Jones e James Curry. Só que aqui nós temos uma diferença significante com relação ao livro. E a diferença é que o Jamie, que era o Jamie, agora é a Jamie, porque ele é interpretado por uma mulher, mais especificamente pela atriz Joanna McGibbon. E nós também temos outra mulher que foi adicionada no Quartet, que é uma mulher chamada Ellen. Ela não consta, ela não aparece no livro original. Na verdade, ela até aparece, mas na primeira versão do Pistoleiro. Porque o que acontece? Quando o King escreveu o Pistoleiro, ele primeiro escreveu os capítulos e lançou os capítulos numa revista de ficção científica da época. Depois ele compilou esses capítulos e lançou o livro propriamente dito. Só que essa foi a primeira versão. Em 2013, quando ele tinha acabado de escrever os outros livros e lançado os outros livros, ele decidiu revisar a versão do Pistoleiro para consertar essa discrepância que ele tinha da edição anterior com as edições futuras dos outros livros. Acontece que a Ellen, ela aparece na primeira versão do Pistoleiro, mas ela não aparece como um membro do Quartet do Roland, ela é só vagamente mencionada. Então, resumidamente, nós temos um Quartet composto por 2 homens e 2 mulheres, né? Nós temos o Alan James,
o Jaime DeCurry, a Jaime DeCurry, né, na verdade, Cuthbert Allgood e a Elaine, alguma coisa, porque eu não sei o sobrenome dela. Bom, quando o catete do Roland chega até o salão principal lá de Henry, eles acabam se encontrando com os vilões da história, que são os caçadores do Grande Caixão, enquanto eles estão hostilizando o Shermie, que é o garotinho que trabalha no salão. Bom, acontece que nessa parte o Roland usa as suas armas de cabo de sândalo pela primeira vez. Na verdade, elas não têm cabo de sândalo ainda, né? Porque elas precisam ser passadas do pai para o filho. Mas enfim, o Roland já demonstra nessa primeira cena suas habilidades como pistoleiro, junto com o Cuthbert, que também usa o seu estilingue exatamente como a gente viu no livro. Depois do primeiro embate dos pistoleiros contra os caçadores do Grande Caixão, eles partem da cidade, no caso do salão, né, não necessariamente da cidade, e em uma festa que está acontecendo lá na cidade, o Roland acaba se encontrando novamente com a Susan, e os dois dançam juntinhos, abraçadinhos e tal, e começa a surgir ali um clima e tal, que a gente sabe o que vai acontecer, né, meu povo? Bom, acontece que durante todo esse tempo, o Martin, que é o feiticeiro, né, o Homem de Preto, ele estava escondido na cidade, só esperando o momento certo para duelar com o Roland e para mostrar para ele um vislumbre do seu possível futuro, onde o Roland mataria a sua mãe. E o episódio termina justamente com o Homem de Preto, né, numa espécie de visão, uma espécie de espírito, não fisicamente presente, mas presente em espírito, falando para o Roland que ele vai matar tudo aquilo que ele toca. Bom, o Lewis fez algumas observações que ele conseguiu assimilar depois que ele viu o episódio piloto. A primeira delas foi com relação ao elenco. Embora não seja um elenco necessariamente fiel ao livro, eles cumprem bem o papel, eles têm o espírito de pistoleiros, eles têm a gana dos pistoleiros. E essas mudanças mais drásticas que aconteceram no elenco parecem que não influenciaram muito a história. O elenco é pouco conhecido e isso é um ponto positivo, porque você acaba não associando eles a outros trabalhos. E o Roland, embora ele pareça mais jovem no livro ele tem 15 anos, se eu não me engano, na série ele parece mais velho, mas ele ainda guarda aquela certa impulsividade que o pistoleiro tem no livro. Aquela indisciplina, a teimosia que ele tem, fazendo tudo sempre da forma como ele acha que deve ser feito e não da forma como os outros querem que seja feita. Bom, sobre a esperança de que a série seja reavivada ou seja contratada por outro canal, o Lewis deixa claro que ele não acredita que isso aconteça, porque os atores cresceram, os atores se envolveram em outros projetos, e também, é claro, ao fato de que outras emissoras que porventura se interessem pelo projeto, Netflix, HBO, elas provavelmente vão levar em consideração a opinião da Amazon sobre o episódio piloto, e é difícil que a série seja feita com base nisso. O fato é que se alguém algum dia se interessar em seguir esse projeto realmente, ou em fazer esse projeto do zero, seja algo mais inclinado para a estranheza que é a Torre Negra. Porque já tentaram fazer uma coisa mais comercial, uma coisa que afetasse tanto o público leitor do Stephen King quanto o público não leitor do Stephen King. Tentaram e não deu certo, lá em 2017. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar sobre a resenha da Torre Negra. Diferente do filme de 2017 da Torre, segundo Hans Lilja, o Glenn Mazzara honrou sim a face de seus pais. O episódio piloto tinha tudo para ser uma ótima adaptação da Torre Negra, mas que infelizmente vai ficar no papel e que nós nunca vamos conhecer. E esse foi o vídeo de hoje, leitores e leitoras fiéis. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho aqui embaixo para terem acesso aos próximos vídeos, de compartilhar este vídeo para ajudar a disseminar a palavra do Tio Steve pelos 4 cantos da internet. No mais, desejo a todos longos dias e belas noites.